Boa noite a todos. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus, amém? Estando de pé, em reverência à palavra do Senhor, espero que todos tenham tido uma semana abençoada na presença do Senhor, produtiva. Agora, juntos, na presença do Senhor como homens, aqui estamos para louvar, para adorar, exaltar e buscar ainda mais do Senhor. Amém? Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Êxodo, capítulo 33, versículo 18. Êxodo, capítulo 33, versículo 18. Êxodo fica bem facinho entre os 3 primeiros livros da Bíblia, perto de Gênesis. Êxodo, capítulo 33, versículo 18. Nós vamos ler até o versículo 23. Amém? Diz assim: Então disse Moisés: Rogo-te, Senhor, que me mostres a tua glória. Porém o Senhor disse: Eu farei passar toda a minha bondade diante de ti, e apregoarei o nome do Senhor diante de ti, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem me compadecer. E disse mais: Não poderás ver a minha face, porque homem nenhum verá a minha face e viverá. Disse mais o Senhor: Eis aqui um lugar junto a mim. Ali você se colocará sobre a fenda de uma rocha. E acontecerá, quando a minha glória passar, te porei nela e te cobrirei com a minha mão, até que eu tenha passado. E havendo eu tirado a minha mão, me verás pelas costas, mas a minha face não será vista. Quando eu leio esta passagem, um homem como Moisés, que é abençoado, direcionado, guiado por Deus, que tudo na direção de Deus ocorreu pelas suas mãos, pela sua fé, tantos milagres, eu fico pensando, em algum momento esse camarada, ele olhou e falou assim: ainda tem algo a mais, ainda tem algo a mais. E ele foi além. O Mar Vermelho não era o limite para Moisés, a partir do momento que Deus deu a ele a oportunidade de tocar no mar e o mar se abrir. As pragas do Egito não foi o limite para Moisés. Moisés chegou já próximo do final de sua vida, ainda falou: Senhor, ainda tem algo. Eu ainda quero mais do Senhor. Eu ainda quero mais. Eu quero ver a tua face. A ousadia desse homem, a coragem desse homem, depois de tantas experiências, me admira e me envergonha. Me admira e me envergonha. Depois de tantas coisas realizadas para a glória de Deus, na presença do Senhor, ele queria mais. Ele queria mais. E ele falou: Senhor, quero ver a tua glória. Tem algum homem aqui que quer ver a glória do Senhor nessa noite? Então exalte. Se tiver com vontade de cantar alto, cante alto. Você está cantando para Deus. Nós estamos reunidos agora como homens santos do Senhor. Só o Senhor é digno de toda honra e toda glória. Nossos filhos, eles devem estar aqui para aprender a adorar o Senhor desde pequeno. Exemplo se dá desde a sua mocidade. Os nossos filhos homens não podem ficar em casa. Eles têm que estar na presença do Senhor. Esse é o ambiente hoje. É a igreja do Senhor, mas de forma masculina. O assunto é masculino. A conversa depois, na hora que tivermos um momento de comunhão, é masculina. Nossos filhos homens, eles têm que estar aqui para conviver. Porque hoje nós estamos tendo que ensinar homens a ser homens. Mas é para a glória de Deus que aqui estamos.
acima de tudo, para que o nome de Deus seja glorificado e exaltado. Amém? Que possamos buscar mais do Senhor. Louve, adore e exalte o Senhor nessa noite. Amém? Senhor, na Tua presença estamos agora, Pai. E Te buscamos, ó Pai, buscamos a Tua presença, buscamos a Tua face. Derrama a Tua glória sobre nós, derrama o Teu Espírito Santo sobre nós. Fala, Senhor, aos corações, quebranta os corações, transforma vidas, ó Pai, nessa noite. Receba agora, Senhor, louvor, adoração, receba toda exaltação. Só o Senhor é digno de toda honra e toda glória. Não há ninguém que se assemelhe ao Senhor. Não há ninguém, nem no céu, nem na terra, nem embaixo da terra, que se compara ao Senhor, que se compara à Tua soberania, à Tua grandeza. Porque somente o Senhor é o único e verdadeiro, soberano e poderoso Deus. Em nome de Jesus, Pai, consagramos ao Senhor este momento. Venha sobre nós, faça a Tua vontade e transforma vidas, para que o Teu nome cresça e apareça hoje e sempre. Amém, Senhor. A paz do Senhor. Vocês estão bem? Os homens estão bem? Então vamos dar um parte do Senhor de um homem que não saiu de homem não. Vamos lá, a paz do Senhor. De novo, mas não, mais uma vez. Vamos lá, a paz do Senhor. Agora saiu bonito, agora ficou bonito. Os irmãos podem sentar-se, os homens podem sentar-se um minuto. Agora ficou bom, muito bom. Amém? Os nossos visitantes, você é muito importante para nós. Que o Senhor abençoe, né, a sua vida grandemente, aqueles que estão nos assistindo, talvez aí pelo Instagram, talvez pelo YouTube depois. Que o Senhor abençoe a sua vida, que o Espírito Santo possa te iluminar, em nome de Jesus. O irmão Tarcísio, ele vai estar testemunhando para nós aquilo que Cristo fez na vida dele. Você que está nos visitando, ou você até que já é dessa casa, eu queria que você prestasse muita atenção agora, tá bom? Agora, neste momento, nós não vamos conversar, vamos evitar de beber água, de ir no banheiro, só se for extrema necessidade. Mas nós vamos prestar muita atenção em tudo aquilo que vai ser dito, porque tudo aquilo que for dito vai ser falado para a glória e para a fama do nome de Jesus. Amém? Amém. Pastor, irmãos, os irmãos todos me conhecem, né? Irmão Tarcísio, mas aqui na cidade de Araújo, não falar dele do trator, ninguém sabe. Está na bênção, eu quero convidar os irmãos, se puderem abrir no Salmo 43, versos 5. Como diz o pastor Tony, tudo que nós vemos dizer vem ser para engrandecer o nome de Jesus, né? Porque sem Ele nós não somos nada. Somos apenas um pó, como diz a palavra do Senhor. Amém? A palavra de Deus vem nos ensinando aqui no Salmo 43, versículo 5. Porque está batido a minha alma, porque se perturba dentro de mim. Espera em Deus, pois eu ainda o louvarei. Ele é a salvação da minha face e é o Deus meu. Amém? Poucos dias, eu acho que foi domingo passado eu li esse salmo, até fiz um videozinho na internet sobre ele. O Tom nem tinha me convidado ainda para estar dando meu testemunho. E Deus, então, quando eu conversei com o pastor Tony, esse salmo ficou na minha mente, porque certamente Deus já sabia o que queria ser dito nesta noite. Amém? Meus irmãos, quem já me conhece, sabe da minha história, sabe que em 2012 eu passei pela parte mais difícil, eu digo, da vida de um ser humano, que foi o divórcio, divorciar. Ter passado por essa tribulação. Quando, em 2012, que a mãe dos meninos foi embora, parece que a gente é em trânsito. A gente não sabe o que está acontecendo realmente na vida da gente. Mas, porém, naquele dia, quem esteve comigo, quem esteve passo a passo comigo sabe. Quando eu li esse salmo aqui, porque está batido a minha alma, eu não sei se os irmãos já sentiram dor profunda na alma, mas dor profunda mesmo. Quando eu li esse salmo, porque está batida a minha alma, eu lembrei da dor de Paulo, do espinho da carne de Paulo, porque é uma dor imensa, é uma dor que não acaba. É uma dor que não tem nada que se faz, não tem nada que faz ser tirada da sua mente, não tem nada que tirar do seu coração. Essa dor aqui
que eu senti, não sei se alguns irmãos já passaram por isso, a dor que eu senti não é uma dor que dói no peito, que dói na cabeça, não. Ela é uma dor que dói no coração. É uma dor que vai... A sensação é que você bota sua mão no fogo e larga lá. E aquilo vai queimando a vida inteira. E no decorrer desse ano de 2012, eu trabalhava com o Geraldo, mas com o Marquinhos dos Pintor. E aconteceu muita coisa. No decorrer da separação, minha carteira venceu. Passados 5 dias, fui renovar a carteira. Chegou lá e antes eu acabar de fazer os exames. O psicólogo me chamou e falou assim, você está passando por dificuldade? Falei, tô. Relacionamento? Falei, sim, é. A minha esposa me deixou. Eu falei, sim. Aí ele falou assim, o senhor quer conversar? Eu falei, não quero não. Então sua carteira está bloqueada 47 dias. Não precisa acabar de fazer os exames, não. Prendeu minha carteira 47 dias. Me deu uma sessão. Uma folha para mim levar no psicólogo. Foi 2 vezes psicólogo, 2 vezes psiquiatra, 5 vezes psicólogo. E nesse meio prazo, foi o prazo que eu tive para estabelecendo e renovar a carteira. Nesse meio prazo, o pastor Evander veio. O pastor Evander é psicólogo. É psicólogo mesmo, né, Tony? Aí o pastor Evander falou, não vai, eu vou te dar as consultas no sábado, e toda semana. E foi essa luta. Mas vou falar para o seu irmão, eu chorei 45 dias sem cessar a lágrima no meu olho. Eu trabalhava de motorista, a minha camisa ensopava, a calça e a botina. Você pode ir ali e perguntar ao Geraldo, você vê que acabou comigo 30 dias. Mas, no decorrer dessa história, no decorrer de tudo, Deus, passado aí um tempo, conversando com o pastor Tony, a Josi, ele fazendo faculdade, e eu na cola dele, ele na minha cola, e ele sempre falando comigo, lê a Bíblia, não sai de casa não, lê a Bíblia. E mesmo se você não compreender, lê a Bíblia. Tanto o Tony como o pastor quanto o Evander. E nesse meio prazo eu pus no coração de 6 meses, eu falei com Deus, depois de uns 50 dias, 60 dias, eu não aguentava que a dor mais, não aguentava, eu falei com o Senhor. Fui no monte, falei com o Senhor, eu vou fazer um voto, não, eu vou fazer um compromisso com o Senhor. Enquanto eu não conseguir ficar com meu coração limpo, perdoar a minha ex-família lá, me perdoar a mãe dos meninos, perdoar tudo para mim, voltar a ter intimidade com o Senhor, eu não vou parar de vir no monte. Levou uns 6 meses. Eu chegava 10 horas ia no monte, chegava meia-noite ia no monte, chegava 2 horas da manhã ia no monte, não tinha horário, não, irmão. No decorrer de 6 meses, quando eu vi, Deus já tinha limpado meu coração. E nesse meio período, no finalzinho, no princípio de 2013, eu chamei para divorciar, já dei conta de divorciar, tudo beleza, arrumei arrumadinho. E a minha caminhada foi aí. 2012, 2013 foi beleza. 2014, eu firme nos braços do Senhor, conheci a prostituição. Casado, acostumado a ter relação. Se der brecha, o diabo te carrega. Fiquei em 2014, fornicando na igreja, com irmã crente mesmo, não foi no mundo, foi nas igrejas. Conheci namorada, conheci mulheres da igreja e fiquei nessa vida. Fornicando para aqui, fornicando para ali, não adianta. Se você não tiver um compromisso sério com Deus e vivendo na igreja, mas com as coisas do mundo. Vivendo lá, fazendo as coisas do mundo e querendo enganar o Senhor. Mas a Bíblia mesmo nos fala, a palavra de Deus nos ensina que nós não enganamos a Deus. Deus sabe de tudo, muito antes de acontecer. E nesse período de 2014, eu bati uma moto. Eu já estava 140. Bati uma moto indo para Divinópolis. Eu sei que quando eu ia a curva, eu corri o painel dela, estava quase 140. Eu tinha cortado o Honda do São Cristóvão e um caminhão de areia. Eu bati ela, é uma sensação horrível. Dá para você pedir perdão, porque eu pedi perdão. Eu bati a moto, eu vi meu corpo no chão, a moto lá na frente, a minha alma subindo. E na hora que eu vi que eu ia bater, eu falei com o Senhor, Senhor, tenha perdão da minha alma, me perdoa. Eu sabia que eu ia morrer, sabe? Mas aí, nessa questão de relâmpago, uma senhora lá, uns 100 metros de onde eu estava, eu deitado no asfalto, ela veio andando, pôs a mão assim em mim, eu levantei, drobei, eu achei que eu tinha colado a cabeça da coluna, ela falou assim, Deus mandou te dizer uma coisa. Conserta sua vida com Ele. Conserta sua vida com Ele, que se você conhece. Se você não conhece, você procura, Ele vai te dar mais uma chance. E nisso, eu fiquei firme, estava namorando já há 11 meses, foi o primeiro namorado que eu tive, prostituindo, e aquela bagunça, aquela vida desordenada. Falei com ela, vamos arrumar para casar e vamos largar
a relação sexual para um lado e o trem desandou. Não quis, eu falei com ela, seu trem vai embora. Não vai dar mais não. Terminei o relacionamento e fiquei firme, agarrei firme no Senhor de novo. E a palavra de Deus diz, irmão, se você quiser ser restaurado, você tem que ser a sombra de um homem de Deus. E eu falo porque eu fui a sombra do Tony. Esse Tony, eu dei trabalho para ele. Muito antes de ter menino, ele já tinha um cavalão para cuidar. Que eu não dava sossego não. Estava meia-noite, eu estava na casa do Tony. Dava 1 hora, estava na casa do Tony. Louvado seja Deus por isso. O Tony, além de ser um grande pastor, é um grande amigo. Aqui, meu filho, aqui eu vou te falar, aqui me ajudou. E nesse meio período, consertei minha vida com o Senhor. E foi aí que Deus começou a mudar minha vida. Sabe? E uma parte muito triste, irmão. Vou falar para você a verdade, uma parte muito triste de separação é quando você tem os filhos grandes e os filhos te abandonam. Foi a parte que eu demorei mais a superar a falta dos meus filhos do que a falta da mãe deles. Demorei demais a superar a falta deles. Chorava, angustiava, ficava angustiado. Todo sabe de tudo, todo sabe o que eu estou falando. Porque é triste. Mas Deus vem trazendo renovo sobre nossas vidas. Deus vem nos capacitando. Se a gente não desistir, o importante está aqui, ó. A Bíblia, é fé. Eu lendo o livro de Hebreus ontem, vi lá no capítulo 11 lá, eu contei lá, se eu não me engano, pela fé fala, se é 21 ou 22 vezes. E nós dizemos pela fé mesmo. Se não for pela fé, nós não sobrevivemos, não. E uma vez lá no monte, irmãos, eu orando, pedindo a Deus para que eu pudesse encontrar uma pessoa, para que eu pudesse seguir minha vida. Isso é para quem crê. Eu acredito que todos que estão aqui crê. Eu orando um dia no monte de madrugada, com o olho fechado, eu abri o olho e vi uma cidade. Pro lado de lá assim. Nunca sabia que, mais ou menos pelo sentido de Santo Antônio do Monte, nunca sabia, nunca tive nem conhecimento de Santo Antônio do Monte. Passado muitos anos, isso foi em 2014, quando eu fui consertar minha vida com Deus. Quando foi em 2018, eu conheci a Adriana. Eu estive lá, depois de muito tempo que eu conheci ela, não cheguei perto dela, só para ver. Cheguei em Santo Antônio do Monte, estendi a mão e orei, lá no ar daquelas torres. Orei e falei com o Senhor, se for da vontade do Senhor, vai ser a última que eu vou arrumar e eu vou casar. Se não for, o Senhor pode estar preparando outra. Louvado seja Deus, né, por isso. Tive paciência, Deus teve paciência comigo, mais ainda. E graças a Deus deu certo, hoje estou aí. Feliz da vida, só tenho a agradecer a Deus pela vida da Adriana, por Deus ter colocado a Adriana na minha vida. Né? E é isso, irmãos, o que eu quero deixar é o seguinte. Nem toda tribulação te derruba. Mas se você tiver fé, Deus vai te restaurar. Deus vai te renovar. Sabe, eu me sinto renovado, cada dia. E o segredo da renovação é a palavra de Deus, ter fé. E se você está passando por dificuldade, está passando por tribulação, não faz que nem os bodes, não. Os carneiros que não faz, os carneiros montou, o bode separa, quando dando muscar e brigar. Se você estivesse passando por dificuldade, rumo uma pessoa de sua confiança, o pastor, um irmão que você tem confiança, irmão, vamos conversar, e cola nele, seja a sombra daquele camarada. Mas aqui é camarada que vai te incentivar, vamos para o monte, vamos orar, vamos ler a Bíblia, vamos. Entendeu? Porque às vezes você cola numa pessoa que às vezes está passando quase a mesma dificuldade da sua, não vai ter coragem de conversar, às vezes vai ficar batendo boca e vai, não, é melhor largar aquilo, é melhor fazer isso mesmo, entendeu? Aí às vezes, nem que seja casamento, às vezes seja outro tipo de assunto. Mas a própria pessoa vai desanimar, porque eu já passei por isso. Poucos dias agora, uma pessoa me ligou, mandou mensagem, falou, irmão, seja amigo, que não conhece a palavra de Deus, amigo, te mostra no WhatsApp para você ver, passando por dificuldade de separação, falou assim, eu te conheço, sei o que você passou, ora por mim, me visita, conversa comigo, manda oração para mim, eu preciso de tomar um rumo na minha vida, entendeu? A pessoa te conhece, eu sou uma pessoa que brinco muito, eu brinco o dia inteiro, porque a vida é desse jeito, a gente tem que levar a vida do jeito que você é, na simplicidade, que a gente é. Eu não vou chegar aqui, irmãos, Pai do Senhor, tudo beleza, que agora quem fala é o Tarcísio, né? Não é meu estilo, né? Então assim, mas brinca com sinceridade, na hora de brincar, brinca, mas na hora de falar as coisas de Deus, é hora de falar as coisas de Deus, amém? Deus abençoe a vida dos irmãos, né? E que, vocês podem pegar aí, porque está batida a minha alma, porque está batida a minha alma, porque se perturba dentro de mim, mas espere em Deus,
porque eu ainda louvarei. Ele é a salvação da minha face, Ele é o meu Deus, Ele é o nosso Deus. Ele é que nos ajuda. Amém? Que Deus possa abençoar profundamente a vida de cada irmão. Em nome de Jesus. Agradeço a oportunidade. Amém. Que toda honra, toda glória seja dada ao nome de Jesus. Amém? Amém. Queria convidar aqui à frente o Vitor. Cá, Vitor. Irmãos, o irmão Renan, quando o irmão Renan fez a abertura aqui, ele disse algo muito importante. Nossos filhos precisam estar aqui. Aqueles que já têm condições de estar aqui, eles precisam estar aqui. Depois nós vamos falar um pouco disso durante a palavra. O que é sua família? O que é sua esposa? O que seu filho espera de você? Ele não espera que você seja o melhor profissional da cidade. Ele não espera que talvez você seja o melhor motorista da cidade. Ele espera que você siga a Cristo. Ele espera que você siga Jesus e seja um exemplo para ele de fidelidade a Cristo. Amém? Eu convido o Vitor aqui, porque o Vitor tomou a responsabilidade de decorar um salmo e falar esse salmo para nós decorado. Amém? Vamos lá, Vitor. Eu cumprimento a igreja capaz de ser, amém? Amém? Eu queria convidar os irmãos para abrir suas Bíblias em Salmos 27, versículo 1. Salmo 27, 1. Vamos ficar de pé? Fica aqui do lado, pessoal de pé. Amém? Diz lá assim: o Senhor é minha luz e minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força de minha vida. De quem me receareis? Amém? Vamos lá, mais uma vez? Pode falar mais alto. O Senhor é minha luz e minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me receareis? Amém. Parabéns, Vitor. Parabéns. Os irmãos podem sentar-se um minuto. E antes de nós entrarmos aqui na palavra, os irmãos estão me ouvindo? Antes de nós entrarmos aqui na palavra, eu quero sortear alguns brindes aqui com os homens. Alguns brindes aqui. Tá bom? Vamos lá. O primeiro, só que um não vai ser sorteado não. Eu vou pegar esse aqui. Nós vamos dar esse brinde aqui para o homem aqui presente que tem mais tempo de casamento. Está casado há mais tempo. Quem será? Quem será? Tem que ser com a mesma mulher. Não pode somar não, tá? Não pode somar não, tem que ser só com uma, tá? Vem cá, irmão João. Meu pai, vamos ver quanto tempo de casamento que eu tenho. Talvez tenha alguém que tem mais. Esse brinde para um homem que tem mais tempo de casamento. Fala aí. Irmãos, primeira coisa, né, paz do Senhor, todos estão bem, né? Tem bastante dia já, né? Mas ainda dá para lembrar, foi um dia muito especial, né? Mas dia 20 de setembro, nós completamos 42 anos de casado, eu e minha esposa. Amém? E é uma bênção. Tudo que eu posso dizer, valorize a sua esposa, valorize a sua família. É a maior riqueza que nós temos, é a nossa família. Amém? 42 anos de casado. O homem mais tempo de casamento aqui. Amém? Vamos lá agora. Agora vai ser por número. Todo mundo pegou o número aí? Todo mundo recebeu um número? Vamos lá, sortear uma bola de futebol. Vamos ver aqui, ó. Número 26. Hein? 31. 28. Mas o que é isso? Ninguém pegou no 37. Hein? Que é isso? 21.
Aí, vem cá, Pedrão. Vamos aqui, ó. Pedro, se for espuma de barbear, você vai ter que dar de presente do seu pai ainda, tá? Daqui uns dias você usa. Vamos lá. Número 20. Ô, Juan, vem cá. Vem cá. Isso aqui é um sabonete, tá, Juan? Viu? Vamos lá, mais um. Vamos lá, mais um aqui. 48. Hein? Parece que o pessoal pegou só números pequenos. Número 3. Aí, Juninho. Aí, Juninho. Aqui, ó. Juninho. Fica aqui, Juninho, só um minuto. Juninho está se preparando para entrar para o time. Vai casar dia 8 de dezembro. Vamos aplaudir ao Senhor por essa. Isso, sabe o que é isso? Isso é a atitude de um homem forte, isso é coragem. Meus parabéns, Juninho. Então vamos lá então. Número 12. Número 12. Hein? Vamos lá. Pegar uns números pequenos. 35. Aí, irmão Adílio, vem cá, irmão Adílio. 35. Parabéns, irmão Adílio. Que Deus abençoe. Vamos lá, mais um. 32. 32. 30. Número 30. 25. Aí, ó. Que é isso? Aí, ó. Olha pra lá, olha pra lá, olha pra lá. Aí, beleza. Irmãos, esse aqui, ó. É um corte de cabelo lá na barbearia Adonai, do irmão Maurício. Aí o felizado aí, quem ganhar, é só agendar lá com ele lá, tá bom? Você liga pra ele, se não tiver o telefone eu passo. Você vai agendar lá o horário se você cortar o cabelinho lá. Número 29. Hein? Aí, ó, o nosso visitante aí, ó, ganhou. Pastor, como que é o seu nome? Gustavo, meus parabéns, viu? Depois você pega o telefone com a gente e agenda lá, tá bom? Deus abençoe. Vamos ficar de pé? Vamos abrir nossas Bíblias em 2 Timóteo, capítulo 3. Segundo Timóteo, capítulo 3. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 9. Vamos ler? O apóstolo Paulo está escrevendo a Timóteo e ele diz o seguinte, do versículo 1 até o versículo 9. Capítulo 3 de 2 Timóteo. Mas você precisa saber disto. Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os seres humanos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, convencidos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo forma de piedade, mas negando o poder dela. Fique longe também destes, pois entre estes se encontram os que se infiltram nas casas, e conseguem cativar mulheres tolas, sobrecarregadas de pecados, que são levadas por todo tipo de desejos, que estão sempre aprendendo e nunca conseguem chegar a um conhecimento da verdade. E do mesmo modo que Janes e Jambres resistiram a Moisés, também estes resistem à verdade. São homens
que têm a mente totalmente corrompida, reprovados quanto à fé. Mas esses não irão longe, porque a insensatez deles ficará evidentes a todos, como também aconteceu com a insensatez de Janes e Jambres. Amém? Feche seus olhos. Senhor, estamos aqui em Teu nome. Pedimos ao Senhor graça, que o Espírito Santo fale ao coração e à mente de cada homem, para a glória e para a fama do Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém? Os irmãos podem sentar. As crianças, Lorenzo, prestar atenção. Amém? Antes de nós entrarmos no texto aqui, eu queria passar alguns slides com vocês aqui, tá bom? O apóstolo Paulo está falando sobre características dos últimos dias. Os últimos dias iniciam-se com a vinda do Espírito Santo. Eles iniciam-se nesse dia, tá? Aí inicia-se os últimos dias. Agora, o apóstolo Paulo, ele dá características de homens, interessante que de homens, dos últimos dias. E depois, a partir do versículo 5, é como se ele começasse a falar de liderança, de uma falsa liderança, de falsos mestres. O Breno vai apagar a luz para nós, só para os slides ficar bem vívidos aqui para os irmãos, para nós podermos fazer alguns comentários. Amém? Vamos lá. Quem aqui já ouviu falar da Agenda 2030? Levanta a mão. Ninguém ouviu falar? A Agenda 2030 é um conjunto de ações e objetivos estabelecidos pela ONU, a Organização das Nações Unidas, que no prazo de 7 anos nós temos 17 metas a serem cumpridas, metas essas que recebem o nome de sustentáveis, projetos sustentáveis. Mas eles embarcam várias áreas da vida, várias áreas da vida. Aquilo que antigamente nós chamávamos de teoria da conspiração, hoje os governos falam abertamente, sobre um controle. Né? O controle sempre será mais fácil quando não se tem ninguém com quem lutar. Quando um país invade o outro, se ele não tiver resistência, a conquista fica mais fácil, não fica? Então vamos ver o que a cultura está fazendo com os homens. Vamos ver o que a cultura tem, né, feito com os homens aí. Vamos lá, Breno. Quem aqui conhece o Vitão? Aquele cantor lá, não o Vitor aqui, né? Quem conhece o Vitão? Levante a mão aí. O que é a tendência cultural no momento? Desconstruir a masculinidade. Pesquisas apontam que os homens que usam maquiagem ficam mais másculos, mais atraentes. A pergunta que eu faço para vocês é: quem faz essas pesquisas? Quem faz? Quem fez essa pesquisa? Qual foi o órgão que fez? Fez com quantas pessoas? A música, a cultura, a literatura, a sua Netflix, Prime, as séries que você assiste, muitos, nem todas, mas muitas delas têm um objetivo: desconstruir a sua masculinidade. Eles querem pegar o seu filho e transformar ele numa Barbie. Uma Barbie. Quando você destrói a masculinidade, a conquista de outro povo é mais fácil. Próximo, Breno. E aí nós temos artistas de vários ramos introduzindo culturas como essa. Homens se vestindo como mulheres, se maquiando como mulheres, crianças se maquiando. E talvez você pense assim: não, mas nós vivemos numa cidadezinha pequena e isso não vai chegar aqui. Isso já chegou aqui. Isso já está aqui. Greg Prince, lendo para crianças, influência cultural. Por que o masculino fere tanto, ameaça tanto essa cultura? Por que o ser masculino tem que ser destruído? Por que os homens... Por que tem um curso, quem estava aqui no dia que eu mostrei? Tem um curso em São Paulo, gratuito, curso mesmo.
Como ser um homem delicado. Quem lembra disso? Como ser um homem delicado. Por que os homens querem ser domesticados pela cultura? Por que a cultura quer desconstruir, quer destruir a masculinidade? Por que a cultura, por que a moda quer criar roupas que não identificam o gênero? Se é homem ou se é mulher? O que está por trás disso? Qual é o objetivo disso? O que é o objetivo disso? Próximo, Breno. Esse aqui, quando eu estava fazendo essa pesquisa, que eu vi isso lá no site, eu não aguentei não. Eu mandei a pergunta para o site. E eu fiz essa pergunta para eles. Quem faz essas pesquisas? Eu mandei a pergunta para o site. Eles não me responderam não. Sabe? Fazer sexo com homens de calcinha dá tesão em mulheres. Se revela estudo. Qual estudo? Não. Irmãos, qual estudo? Eu perguntei para ele, eu mandei a pergunta para o site, qual foi o grupo que fez essa pesquisa? Eles não me responderam. Nós temos uma cultura, isso parece meio engraçado, mas nós temos uma cultura encharcada de demônios, que quer destruir a masculinidade. Você sabe por quê? Porque quando a masculinidade ela está destruída, vamos ver os efeitos dela na sociedade. Pode passar, Breno. Olha só, quando a masculinidade é destruída, Mike Brick, fundador da Casa Internacional de Oração, é acusado de abuso sexual. Um pastor de uma grande igreja americana, ele foi acusado de abuso sexual de várias mulheres. Várias, não foi uma não, várias mulheres. Várias mulheres. Quando você tem uma masculinidade atacada, destruída, homens que têm imagem de piedade, eles entram e abusam de mulheres. E quando você não tem homens na igreja para defender as mulheres, começa a aparecer esse tipo de caso aqui. Ó. Quem viu o vídeo que eu mandei hoje? O pastor em Nova Serrana, suposto pastor em Nova Serrana, sendo procurado, sendo acusado pela mãe de ter abusado de uma criança. Em Nova Serrana. Mandei agora à tarde, foi agora à tarde. Próximo, Breno. Pastor e esposa são suspeitos de abusar de fiéis em Goiás. Casal está foragido. Depois ele foi preso. Aqui a notícia está até desatualizada. Ele foi preso. E a esposa dele foi presa também. Por que ela foi presa? Ela não abusou sexualmente de ninguém. Mas por que ela foi presa? Porque ela sabia o que ele estava fazendo e ela não denunciou. Ela sabia. O que ele alegava? Ele alegava que recebia um anjo durante o culto, entrava num transe e abusava das mulheres. Levava para a salinha de oração separada. A esposa dele sabia o que estava acontecendo. E com esse demônio incorporado, que ele falava que era anjo, ele abusava. Ele abusava. Quando você não tem homens na igreja, esse tipo de caso começa a acontecer. Quando você não tem homens para defender as mulheres, para defender as meninas, esse tipo de caso começa a acontecer na igreja. E aí, nós vemos o quê? Número de crianças sem o nome do pai na certidão cresce pelo 4º ano seguido. Só esse ano foram mais de 100 mil nascimentos sem o nome do pai. Os camaradas só quer ter intimidade, só quer ter relação, não quer ter responsabilidade nenhuma. Nenhuma. Quantos homens estão vivendo desse jeito? Eles só querem viver uma vida íntima, só uma experiência do dia, só a experiência da noite. Eles parecem bichos. Não pode ver uma mulher mais bonita. Eles não podem ver uma mulher mais bonita que eles querem possuir. Eles parecem, sabe, estúpidos, animais. Não tem controle de si. Não tem controle nenhum. Nenhum. E aí o que é que nós temos? Um número de crianças, mais de 100 mil crianças, meninos e meninas, que não tem nem mesmo, eu não estou falando da presença não. Eu estou falando que nem mesmo o nome do pai na certidão de nascimento, eles não têm. Essa é a masculinidade deste século.
Este é o homem deste século. Quando o apóstolo Paulo ele escreve aqui para nós aqui, ele está dando características desse homem que não respeita pai e mãe, que não tem domínio de si próprio, que tem uma imagem de piedade, mas ele nega a sua eficácia, não tem transformação, não tem arrependimento. Ele vem e faz um espetáculo, e ele fala, e ele pula, e ele chega na esquina, e ele aluga um templo lá, um boteco fechado, e abre uma igreja, e começa a ir 20, 30 pessoas, e depois daqui 15 dias, um ano, tem lá 10, 20 mulheres que foram abusadas sexualmente. Por quê? Porque não tem homens para proteger as igrejas. Não tem homens talvez para confrontar, sabe? E quando naquela igreja, aquele pastor lá da Casa Internacional de Oração, sabe? O cara estava fazendo isso há anos. Isso é um tipo de coisa que quando acontece, irmãos, nunca fica escondido. 1 ou 2 ou 3 pessoas sabem. Por que eles não procuraram as autoridades e denunciaram ele? Por que eles não procuraram ele e confrontaram ele? Por que eles não tomaram medidas legais e radicais contra ele? Quando nós pegamos, quarta-feira nós falamos aqui, ó. Quarta-feira nós falamos sobre a igreja de Pérgamo. A terceira igreja, ali no livro de Apocalipse. Jesus está falando com eles assim, ó. Jesus está falando assim, eu vou até aí. Se arrependam, porque senão eu vou até aí. Jesus não fala assim, eu vou mandar um anjo Miguel. Não. Jesus fala assim, se arrependam. Sabe o que estava acontecendo na igreja? Eles comendo carne sacrificado a ídolo e prostituição. Eu vou te contar uma coisa, por causa de homens que não souberam, que não conseguiram segurar o seu cinto, reinos inteiros caíram. Jesus está falando para a igreja de Pérgamo assim, eu vou até aí. Jesus está falando assim, eu vou acertar as contas com vocês. Porque a igreja está comendo carne sacrificada e prostituição. A sua vida, a sua pureza sexual, homem. Isso tem que refletir na eternidade. Tu tem que ter controle, domínio próprio. Por que as nossas igrejas estão sucateadas do jeito que estão? E eu não estou falando de bem material, não. Estou falando de limpeza, de som, não. Nunca teve tanta parafernália dentro das igrejas como nos dias de hoje. Eu estou falando de mulheres rasgadas, machucadas, abusadas, dentro dos templos. É disso que eu estou falando. Porque não tem homens para confrontar, para denunciar, para bater de frente. Quando você destrói a masculinidade dentro de uma igreja, você derruba ela dentro de pouco tempo. Abra sua Bíblia agora, em 2 Tessalonicenses capítulo 2. Capítulo 2. Nós vamos ler como nós estamos hoje. Como nós estamos hoje. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 4. Eu peguei uma notícia, eu não coloquei ela ali não, até achei que eu tinha colocado ela ali, mas não coloquei não. Como nós estamos hoje? Olha o cenário mundial. Enquanto você procura aí, preste atenção. Hospitais das províncias de Pequim, na China, estão sobrecarregados com crianças doentes. Há sinais de uma nova pandemia na China. Informou um alerta emitido ontem pela Promed, um portal de monitoramento de doenças que opera desde 94, e já relatou o aparecimento de surtos como os de Covid-19, Zika e Ebola. O comunicado chama atenção para a existência de epidemia de uma pneumonia em crianças desconhecida. Enquanto homens estão brincando de ser meninos, enquanto homens estão brincando, talvez de fazer filho e não registrar, e não criar, e não estar presente, igrejas estão se curvando diante da prostituição,
Homens que deveriam estar liderando igrejas, estão se curvando diante do adultério, diante da prostituição. Homens que deveriam estar se levantando, protegendo meninas nas escolas, protegendo meninas nos lugares, duvidosos. Na hora que você vê uma filha de um crente num lugar duvidoso, tu tem que saber o que está acontecendo. Ele é seu irmão. Olha o que a palavra do Senhor nos diz. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, do versículo 1 ao 4. Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, pedimos que vocês não se deixem demover facilmente do seu modo de pensar. Nem fiquem perturbados, quer por espírito, quer por palavra, quer por carta, como se procedesse de nós, dando a entender que o dia do Senhor já chegou. Ninguém, de modo nenhum, os engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha o quê? Apostasia, e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, apresentando-se como se fosse o próprio Deus. A vinda de Jesus, o apóstolo Paulo está falando para uma igreja desesperada sobre a vinda de Jesus. E ele está ensinando o seguinte, a vinda de Jesus, a volta de Jesus, ela vai ser precedida por uma coisa: apostasia. O que é apostasia? Não se enganem, virá apostasia, o abandono da fé, o abandono do zelo pelas coisas de Deus. As pessoas abandonam o zelo pelas coisas do Senhor, não há fome de Deus, não há prazer em Deus, não há prazer em estar na igreja, não há prazer em louvar a Deus. Isso é apostasia. As pessoas se distanciam. O grande sinal da vinda do Senhor é essa grande apostasia. Aí nós vamos celebrar um culto, nós chamamos as pessoas, convidamos 10, 20, 30 pessoas. Por que elas não vêm? Elas estão cansadas, estão sobrecarregadas, estão muito cansadas. E eu tenho certeza que muitos de vocês aqui hoje estão cansados, porque trabalharam o dia inteiro debaixo de um sol quente. Mas vocês se deixaram esmorecer pelo desejo do corpo de vocês? Qual que era o desejo do corpo? Ficar deitado, não era? Ficar deitado, ficar lá, quietinho, tomar um banho e dar uma relaxada. O que é apostasia? Apostasia é o desprezo pelas coisas de Deus. É cansativo demais estar na igreja, é muito difícil estar na igreja. É uma luta. Se você marca algo com os jovens no dia, no domingo eles não vêm, porque eles já vieram durante a semana. Se você faz um evento no domingo de manhã, domingo à noite, metade da igreja não está aqui, porque eles já bateram ponto, já tiveram aqui domingo de manhã. Não há prazer, não há desejo da presença de Deus. Isso é apostasia. Não há reverência com o culto. O que nós vamos fazer? Nós vamos cultuar. Aí, nós vamos cultuar quem? Nós vamos cultuar Jesus. Aí nós estamos tocando e olha para a boca das pessoas, elas estão com a boca fechada. Vamos cantar para Jesus, e as bocas estão fechadas. Vamos nos reunir, vamos congregar, vamos partir o pão. E tem dia que parece que eu me sinto como um animador de torcida. Vamos lá. Sabe? E, irmãos, eu vou abrir meu coração com vocês. Um dos sonhos que eu tenho, é plantar igrejas. Igrejas são coisas eternas.
Você pode construir uma casa, você pode comprar um carro, isso vai ter um tempo de vida aqui nessa terra. Uma igreja é algo eterno. Aí eu sigo plantadores de igreja, eu sigo outros pastores que estão plantando igreja, e sabe o que eles relatam? Nós vamos plantar igreja, aí nós falamos assim, nós precisamos de um homem, porque nós estamos plantando uma igreja, e nós precisamos de alguém para nos auxiliar. Aí eu falo assim, aparece os caras assim, já está no 3º casamento. O camarada já casou, descasou, casou de novo, já está no 3º casamento. Dentro da igreja. Sabe? Igual o Cacá. Ah, por que você divorciou, Cacá? Ah, me deu vontade. Mas aconteceu algum problema? Sua esposa adulterou, te traiu, o que ela fez? Quem aqui viu o reportagem do Cacá? Sobre o divórcio dele? Eu fiquei... Se diz cristão. E aí, Cacá, o que aconteceu? Ah, sim. Não dava mais. Me deu vontade de divorciar. Essa é a geração de homens, irmãos, de hoje. Eles não têm compromisso, eles não têm aliança, eles não têm pacto. Jesus está voltando. E uma das maiores evidências da volta de Cristo é essa apostasia na vida dos homens. Eles se tornaram desobedientes aos pais e às mães, sem domínio próprio, sem paixão, sem zelo. Homens que estão se tornando, vamos assim dizer, desconstruídos pela cultura. Porque não tem importância você usar uma maquiagem. Não tem importância você usar um vestido. Quem disse que só mulher usa vestido? A cultura trata desse jeito. Só que eles não entendem que isso é uma guerra mais do que racional. Isso é uma guerra espiritual. Amém? Queria convidar os homens a ficar de pé. Feche seus olhos. Os adolescentes também, as crianças também. Feche seus olhos, preste atenção nas perguntas que eu vou te fazer. Em meio a essa crise que assola a sociedade, em meio a essa cultura que ataca a masculinidade, em meio a essas crises dentro das igrejas, homens abusando, homens usando do púlpito, do conhecimento íntimo para poder abusar de mulheres. A pergunta que eu te faço é, em meio a tudo isso, o que a sua esposa e os seus filhos esperam de você? O que eles esperam de você? Pergunta número 1. Pergunta número 2. Em meio a essa crise religiosa de caráter, em meio a essa crise na masculinidade nos dias de hoje, o que a igreja espera de você? O que a igreja espera de você? Em meio a tudo isso, o que Cristo quer de você? O que Jesus quer de você hoje? O que a sua esposa e os seus filhos? O que a igreja quer de você? Mas o que Cristo quer que você faça hoje? Cristo quer que você se arrependa dos seus pecados e lidere a sua casa. Cristo quer que você se arrependa da pornografia escondida. Cristo quer que você se arrependa dos pensamentos maus. Dos dias em que você passou pensando em abandonar a sua esposa e sumir. Cristo quer que você se arrependa dos seus pecados e vire homem. E ame a palavra de Deus. E lidere a sua casa. E lidere os seus filhos. Cristo quer que você assuma liderança. As coisas estão indo como uma carroça desgovernada. E você se faz de vítima. Quantas das vezes você se faz de vítimazinha? Ah, mas eu sou as coisas... Não, tome liderança. Seja o primeiro a levantar na sua casa para orar, para abrir a Bíblia. Lidere os seus filhos rumo à eternidade.
Nossas igrejas estão virando centros de escândalos por conta de homens satânicos, agentes de Satanás. O apóstolo Paulo disse assim: esses vocês saiam até de perto deles. Ele está falando de uma liderança satânica, que abusa de pessoas, que só quer saber de dinheiro. Jesus vira para a igreja de Éfeso e fala assim: uma coisa eu tenho ao seu favor, você odeia os nicolaítas, eu odeio também. Jesus odeia um falso ensino, uma teologia fraca, uma teologia libertina, onde os homens não tomam atitude, não assumem a sua masculinidade cristã, não lideram seus filhos, não lideram as suas esposas. Senhor, em nome de Jesus, nós pedimos ao Senhor perdão pelos nossos pecados. Só o Espírito Santo de Deus, para trazer esse poder e eficácia sobre nós. Em nome de Jesus, temos aqui homens que talvez estejam passando por tribulação, momentos difíceis, enfrentando pecados. Que o Espírito Santo de Deus venha sobre eles e toda opressão maligna caia por terra agora. Todo espírito de homossexualismo, todo espírito satânico de homossexualismo, de masturbação, de pornografia, em nome de Jesus eu te repreendo, demônio, eu exijo, vá embora. Que o Espírito Santo de Deus traga arrependimento ao seu coração, que o Espírito Santo de Deus te levante como homem de Deus. Quantos homens têm vergonhinha de Cristo? Quantos homens escondem a vergonha no seu coração de carregar uma Bíblia? Jesus fala assim: aquele que me testemunhar diante dos homens, eu testemunharei dele diante do Pai. Em nome de Jesus, se arrependa dos seus pecados. Levante como homem, confronte a cultura. Diga para Herodes que ele não pode ficar com a mulher do seu irmão. Mesmo que ele não goste, mesmo que a política não goste, mesmo que a cidade não goste, fale. Seja homem. Seja homem. Pedimos ao Senhor perdão pelos nossos pecados contra o Senhor. Imploramos a presença do Teu Espírito Santo sobre cada casa. Pedimos ao Senhor que a Tua palavra venha e quebre toda a corrente de Satanás, todo pensamento mau, falta de compromisso, falta de zelo, falta de fome, falta de respeito com Deus, falta de respeito com as coisas do Senhor. Que toda a glória, que a nossa vida como homem seja para a glória e para a fama do Teu santo nome. Que o Senhor seja glorificado nas nossas vidas como homem, na nossa masculinidade cristã. Tendo o Senhor como varão perfeito, tendo o Senhor como um homem perfeito a ser seguido. Para a glória e para a fama do nome de Jesus. Amém. Amém? Vamos aplaudir o Senhor? É muito bom, ainda de pé, é um prazer enorme estar aqui com esses homens tão preciosos. Tantos visitantes aqui hoje, nos prestigiando.